Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte do que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei-me muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Só para recordar rapidamente, ele está enfrentando uma crise econômica. E essa crise econômica fez ele perder a fé, ou quase perder a fé. Por que ele está perdendo a fé? Porque ele esqueceu da providência divina. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com seu povo. Ele, ao esquecer dessa doutrina, entra em depressão espiritual. E ele passa a ver a vida de uma maneira equivocada. Para ele, na mente dele, o ímpio é que é uma vida boa, porque apesar de serem ímpios, eles têm tudo, têm saúde, prosperam, enquanto ele, que era um homem piedoso, estava vivendo situações difíceis. Então ele está a ponto de deixar a igreja, a ponto de abandonar o Senhor. Essa parte agora, a terceira, nós vamos ver o que Deus fez na vida dele. A consequência de não conhecermos as palavras de Deus e vivermos apreensivos nas circunstâncias de bonança e de tribulação. Não é só
a vida tranquila que gera aflição, mas também a própria tribulação, porque nós não temos a compreensão das doutrinas sobre Deus. Não podemos ter segurança se nossa fé se alicerça em conceitos mundanos. A esperança em um futuro glorioso não faz parte das nossas expectativas, porque desconhecemos as verdades de Deus. O profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O salmista não tinha uma visão do destino eterno dos ímpios e dos santos, por causa de sua ignorância espiritual. Por isso vivia queixoso de suas dificuldades e invejava o aparente conforto e segurança dos ímpios. Mas este quadro vai mudar quando ele resolve ir ao culto público, possivelmente para entregar sua carta de desfiliação da fé. Ele está querendo deixar a igreja. Versículo 17 diz, vamos ler? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Foi numa dessas reuniões, não igual a nossa, mas lá era diferente, a liturgia, é que Deus falou com ele. Não sabemos se pelos cânticos, não sabemos se na hora da oferta sendo apresentada, algum texto lido pelos sacerdotes, mas Deus falou com ele. E falou dentro da igreja, dentro do santuário. Deus se revelou para ele, pôs colírio em seus olhos e o iluminou o seu coração para ver o fim terrível dos ímpios e a bem-aventurança dos justos, que ele tinha esquecido. O nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ora pelos de Efésios para que eles tenham esse entendimento que só vem de Deus. Vamos ver aí? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É Deus que revela, é Deus que nos dá o conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, que é a felicidade eterna, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É isso que está acontecendo com Asaf. Deus está revelando a ele o que ele tinha em Cristo, e ele vai então se regozijar. Aprendemos desde já que cultivar uma vida regular de devoção pessoal e participar do culto público são grandes instrumentos para Deus se revelar, renovar e animar nossa fé. Até que ele entrou na casa, Deus falou com ele. Se eu leio a Bíblia, se eu medito, Deus há de falar conosco. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, nossa ignorância se dá pelo abandono ou desleixo em passar alguns instantes com Deus em oração e meditação em sua palavra. Foi na casa de oração e no culto ao Senhor que Deus restaurou a visão do salmista, lhe mostrando o fim dos maus. Que coisa gloriosa. Por isso, falaremos desse último tema da ignorância, dizendo que a ignorância espiritual é dissipada com a revelação do destino eterno dos ímpios e dos justos. Vamos ler o verso 17? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem,
Queremos prazer imediato, custe o que custar. Por isso, o uso de entorpecentes e drogas lícitas que produzem prazer imediato, mas não refletimos as consequências futuras do uso dessas substâncias. Eu sei que nós já escapamos disso, mas as pessoas continuam fumando, apesar daqueles avisos, né, do perigo na área da saúde. Por exemplo, o uso da maconha tem alguns benefícios, por isso que a pessoa usa. Sensação de bem-estar, intensificação dos sentidos, aceleração dos pensamentos, reduz inibição social e ansiedades. Agora, quais são os efeitos colaterais? Paranoia e ansiedade intensa, taquicardia e desconforto físico, confusão mental e perda de foco, letargia e sonolência excessiva. Ninguém nunca lê ou gosta de ler a bula de qualquer medicamento, porque quando se compara o benefício do medicamento e os efeitos colaterais são terríveis, se assusta. Por isso o médico me reprovou: por que você leu a bula? Quando eu vi lá que podia se suicidar e tal, tomando remédio, ele disse: por que você leu? Não era para você ler, não, é para você tomar um medicamento. Então são coisas que nós precisamos atentar. Até então, Asaf só via algo de bom em ser e viver como ímpio. Mas Deus revelou o que de fato vai suceder a eles no dia do juízo final. Lembrando aqui agora 1 Coríntios, que não, o ímpio agora aqui é descrito com vários tipos de pecados, né? Vejam bem, vamos ler comigo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, como vivemos é mais importante do que temos. Nós podemos ter tudo, mas se a nossa vida estiver errada, será terrível no dia do juízo final. As posses podem nos levar a uma indiferença moral e segurança carnal, que nos fará perder a sensibilidade de ouvir as boas novas de salvação. O conforto, para muitos, será um lugar perigoso que conduzirá à perdição. O versículo 18, falando acerca desses que confiam em si, nas suas riquezas, o que é que diz? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Já carreguei muita água na cabeça e a gente às vezes tinha que subir uma ladeira que estava molhada. E você ia subindo tranquilo até que você escorregava. E aquela lata ia ao chão. Assim são aqueles que confiam em si mesmos e nas riquezas. Logo, logo vão cair. De maneira súbita. Não vão nem perceber. A vida que eles têm aqui, de repente, vai se transformar em algo terrível. Se confiamos nos tesouros da terra, não haverá espaço em nosso coração para crer em Cristo como Salvador e nem haverá cogitação em nosso interior para viver de maneira que agrademos a Deus. Essas coisas, como o texto já mostrou, nós não queremos fazer, andar em novidade de vida. Mateus 6,24 nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nossa vida é breve e a qualquer momento, tanto os ímpios como nós podemos ser chamados à presença do Senhor.
Para eles que hoje estão no estado de deleite e conforto, quando abrirem os olhos do outro lado da eternidade, por causa de suas vidas egoístas e pecaminosas, irão abrir na penitenciária onde as dores são indescritíveis. Vejam, lembram a parábola do rico e de Lázaro? O que aconteceu com aquele rico que não vivia uma vida piedosa quando ele fechou os olhos? Lucas 16. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Neste lugar não existe refrigério e consolo, mas dor e tristeza. Eles estarão lá devido aos seus pecados. Nunca mais sairão deste tormento, porque confiaram em seus bens e não em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Cristo salva. Hoje eles parecem sadios, bonitos, prósperos e que ocupam os melhores lugares nesta vida. Mas quando se encontrarem com o juiz de toda a terra, suas presenças não lhe impressionarão. Pelo contrário, eles verão a face irada do Senhor por tê-lo ofendido como viveram. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. O Salmo 73, versículo 19 e 20 diz assim: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Que coisa terrível. Até aqui, Asaf desejava ser como os ímpios, viver como os ímpios, ter uma vida igual a deles, devido às suas dificuldades econômicas que estava vivenciando. Mas ao receber a revelação divina do triste fim dos ímpios, ele foi tremendamente impactado. Ao ouvir esta revelação, qual foi o que se passou no interior de Asaf? Versículo 21 e 22, leamos. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional na tua presença. Ele percebeu que estava vivendo revoltado contra Deus e por isso tinha inveja dos ímpios. O salmista confessa o seu pecado de pensamentos e sentimentos. Ele não havia falado dessas coisas, ele pensava nessas coisas, ele sentia essas coisas, e o pecado dele era dentro de si, no seu interior. Esses pecados do coração são graves. Não ofende os homens, mas ofende a Deus. Necessitamos de um coração limpo para que o Senhor possa habitar. Nossa faxina deve começar em nossos pensamentos, sentimentos, vontades, motivações, como disse Davi. Davi no Salmo 51, versículo 10, vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Além disto, ele foi atingido em seu ser com a revelação do fim dos perversos e reconheceu que era um homem tolo por ter concebido tais pensamentos. Observe, ao ouvir aquela mensagem, ele azedou, houve algum tremor no seu intestino, deu uma dor de barriga, vamos dizer assim, por causa daquela revelação. Vejam aí, versículo 21 e 22.
quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Observe que não vai mudar nada das suas circunstâncias em sua vida, mas sua cosmovisão foi restaurada pelo Senhor. Ele vai continuar com as mesmas dificuldades econômicas das quais ele entrou no templo. Deus não fez, olha, meu filho, eu vou encher sua conta bancária, eu vou lhe dar saúde, eu vou resolver seu drama. Não, não resolveu. Deus só mostrou para ele, olha, você pode estar assim, mas esses ímpios que você tanto almeja ser, vão para o inferno. Você quer ir com eles? Nós necessitamos, irmãos, ver a vida pela ótica divina e não pela ótica mundana. Mas, para tanto, precisamos aceitar a ordem do Espírito Santo que diz em Romanos 2:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Restaurado o seu interior, mesmo continuando no estado de dificuldades, ele reconhece que ter comunhão com Deus é algo que não pode ser comparado a nenhum bem material. Versículo 23, todavia eu estou sempre contigo. Eu não tenho ouro nem prata como eles, mas eu tenho a Deus. O que significa ter comunhão com Deus? Não temos bens, mas somos amigos de Deus. Ele tem prazer em nós. O Senhor gosta da nossa companhia. Nós temos acesso a Ele em oração por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maravilha de ter comunhão com Deus. Esses homens ímpios, eles não têm essa comunhão que nós temos. Ele continua, ele nos protege constantemente. Versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Estamos debaixo da sua proteção e nenhum mal poderá nos destruir, como diz o hino. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é que me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eternamente susterá. Que coisa linda esse hino, né? Mas nós não temos só comunhão e proteção divina, como também somos guiados por Ele. Versículo 24 diz, tu me guias com o teu conselho. Isto significa que os conselhos que dele temos, recebido por meio de sua palavra, para as diversas áreas da vida, são sempre a melhor alternativa para o nosso bem, ainda que nos conduza a situações de desconforto terreno, mas nos mantém no caminho para a cidade celestial. Jesus fala em Mateus 7,13, a nós que seguimos ele. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O salmista, irmãos, ainda fala do quarto benefício, que é sermos recebidos na glória celestial por Ele. Veja o 24. Tu me guias com o teu conselho
e depois me recebes na glória. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós. É a casa do nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus, no estado de exaltação, está governando todas as coisas para preparar um novo céu e uma nova terra para nós, seus irmãos. E quando tudo se tiver cumprido, ele voltará com poder e grande glória para estabelecer esse novo paraíso e nos levar consigo para lá. Todos vamos estar com ele. Na casa do meu Pai, muitas moradas. Como podemos notar, somos pessoas ricamente abençoadas, ainda que aos olhos humanos sejamos desprezíveis, mas nós temos a verdadeira riqueza. João nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O salmista, então, passa a se esquecer do que ele não tem materialmente para enfatizar que ele possui tanto na terra como no céu, que é Deus. Ele disse: eu não tenho ouro, não tenho chorou. Depois ele percebeu: eu tenho Deus, Deus está comigo. Versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me comprazo na terra. Meus irmãos, nossa alegria deveria estar em Deus, Criador dos céus e da terra, não na conta bancária, nos bens, saúde e família, mas no Senhor, que tudo nos proporciona para o nosso deleite. Por isso o apóstolo Paulo registrou em Filipenses 4:11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo possuindo comunhão com Deus, proteção divina, conselho celestial e exaltação futura, nesta vida não estaremos imunes ao sofrimento. Por isso precisamos confiar em Deus para não abandonarmos a fé. Diz o versículo 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nossa vitamina é o Senhor, e o bem precioso que temos é o Senhor. Porque se nos afastarmos dele, andando por caminhos tortuosos, como o desprezamos, seremos desprezados no dia do acerto de contas. Versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Nós conhecemos muitos que estavam neste caminho maravilhoso, mas se desviaram em busca dos prazeres transitórios. Que não nos ajuntemos a esta fileira dos infiéis. Que o Senhor tenha misericórdia deles e possa abrir seus olhos como abriu o de Asaf. Que tenhamos a mesma resolução do salmista, depois de Deus ter nos lembrado do triste fim dos ímpios, e possamos dizer juntos com Asaf, para concluir a mensagem, versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém.